Renato, hello, de Londres. Oi, pessoal, boa tarde, bom dia, bom, sei lá que horas é pra você. Nesse momento, estamos de volta com mais um episódio do Deixa Quebrar. E hoje, Dona Letícia Faria, o que vamos deixar quebrar? Layoffs. Um tema difícil, né, Rê? Drama, E o que é quebração, layoff, hoje é né, gente? quebradeira. Olha, layoff é o termo da moda para demissão em massa, sabe? Para aquelas pessoas, para a gente traduzir, né? Vamos falar aqui português correto. E a demissão em massa, que pode reduzir, pode significar reestruturação, downsizing, né, de algum time, que o downsize é essa redução de algum time, de alguma área da empresa. Então, hoje a gente vai falar sobre layoff, mas nesse contexto amplo, né, que pode ser reestruturação, pode ser downsizing de time, pode ser demissão em massa. E por que que a gente vai falar sobre isso hoje? Porque o Renato e eu, a gente já passou por isso, a gente foi afetado, e muitas pessoas, né, que a gente está próximo passaram por isso, estão passando, e a gente vê o quão difícil tem sido para essas pessoas. Então, de alguma forma, a gente quer trazer aqui algum conhecimento para as empresas e para as pessoas, porque a gente sabe o quanto impacta na saúde mental das pessoas, financeiramente nem se fala, né? E ao mesmo tempo, a gente não está num momento que está muito fácil de achar oportunidade profissional. Eu comecei a trabalhar no ano de 2007, e assim, que eu me lembre, eu nunca vi uma crise tão grande no mercado, de ter tanta gente boa sem conseguir arrumar trabalho, né? E aí tem uma questão macroeconômica que está acontecendo, então não se sinta mal porque você não está conseguindo emprego. Eu acho que todo mundo pode dar o seu melhor, mas realmente tem uma questão que vai além do Brasil, que vai além de uma indústria específica, né? Tem uma série de questões macroeconômicas acontecendo no mundo e realmente está difícil de arrumar emprego, né? E de arrumar dinheiro. Então fique tranquilo, né? Não se sinta, não se deixe batada, falando que você é péssima pessoa, péssimo profissional. Não. Tem uma questão que a gente não consegue controlar. E tudo que eu tenho visto de estudos com economistas, assim, tudo fala que aqui no Brasil até o final do ano não deve melhorar. Então é importante você se preparar também financeiramente, né? Para caso não melhore e não consiga emprego nos próximos 6 meses, você conseguir se manter financeiramente. Então, acho que é um pouco esse o objetivo que a gente quer trazer aqui. E no final, a gente vai dar algumas dicas para as empresas, como evitar, né, e boas práticas, se você tiver que fazer isso, e para os funcionários, né, as pessoas que estão passando por isso ou colegas de pessoas que estão passando por isso. Exato. E assim, para as pessoas brasileiras que moram fora do Brasil, né, que é o meu caso também, o mercado tá, eu diria que tá um pouquinho melhor que o do Brasil agora. Tá um pouquinho mais movimentado. Ainda tá foda, mas o movimento tá um pouquinho maior, né? Então tem mais vagas, tem mais posições acontecendo. Tá começando, nesse verão agora, o movimento começou a dar uma acelerada, o que é legal, mas ainda não tá na mesma coisa que para quem tava fora, para quem saiu do país em 2018, 19, 20 e tal, 21, não tá a mesma coisa, né? Continua, eu repito o que a Lele falou, eu diria que, sei lá, se a gente pensa que o Brasil tá no 10, países como, sei lá, países na Europa Oeste, países como Reino Unido, por aí, estão, tipo, sei lá, um 7, digamos assim, vai? É, e aí eu acho que tem um ponto do que a gente viu nesses últimos anos, né? Desde o ano passado, quando começaram todos esses movimentos de layoff, é, um atrás do outro, em vários lugares do mundo. E algumas empresas que bem marcantes nesse processo, né? Então, layoffs do Google, do Meta, Nubank, Klarna, Wildlife, Twitter, exato, Loft. Twitter foi uma palhaçada. Mas enfim, e esses desligamentos, e aí algumas pessoas podem até, mas o Nubank disse que não foi um layoff. De certa maneira, é um produto que foi descontinuado, o que significa que automaticamente foi uma demissão de um grupo de pessoas. Então a gente tá falando dessa experiência também, né? Porque o layoff ele acontece por várias razões. Ele pode acontecer porque, sei lá, a maioria desses lugares que fizeram esses desligamentos, o que que aconteceu? No momento de crescimento,
foram contratando um monte de gente. Contrato, 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 contrato. E a gente que trabalhou em RH, que tem background em RH, sabe como foi essa vida. Enfia um monte de gente na empresa, nossa vida era infernizada para contratar as pessoas. O que isso resulta? Em processos acelerados, onde as pessoas não avaliam as pessoas direito, para entender se faz sentido ou não. E às vezes não sabe nem a posição que quer. E aí, numa necessidade de velocidade, de confusão de comunicação, você entope a sua empresa de gente, que, sei lá, um ano depois você fala, gente, por que eu tenho esse tanto de gente aqui? Por que esse tanto de gente tá aqui dentro? E aí você acaba tendo uma empresa super inflada em questão de folha, custando horrores, e aí o mercado faz, né? E aí você faz, e agora? O que eu preciso fazer? Eu preciso reagir. E aí, qual que é a primeira reação, na maioria das vezes, quando precisa cortar custo? É mandar a gente embora, né? Então, assim, muitos desses layoffs que aconteceram nesse último ano vieram desse lugar. E aí, de várias empresas de tecnologia, em vários lugares, por exemplo, Berlim, que é um ecossistema que eu conheço um tanto, que foram simplesmente, sofreram como resultado dessas más decisões que fizeram no passado, que por mais que pareça que fizeram sentido, eu acho que o mercado aprendeu muito, e isso tem sido muitas empresas que eu tenho conversado atualmente, aprendeu, em retrospectiva, que esse crescimento acelerado para escalar em 5 segundos, ele muitas vezes dá errado. Por quê? Justamente pelo que a gente acabou de falar. Pelas contratações que eu não sei qual perfil eu quero. Às vezes eu contrato uma pessoa para resolver um problema pequeno que eu poderia resolver de outra maneira. Contratação oportunista. Exato. Ai, conheci uma pessoa maravilhosa, não sei o que vai fazer, mas vou Exato. contratar. Isso eu ouvi várias vezes, né? E eu acho que é legal essa perspectiva que o Rê está trazendo aqui. Eu acho que nessa época, né, nesses últimos anos, o Rê estava nessa perspectiva de time de RH, a gente trabalhando, né, trabalhou junto em alguns momentos, e eu estava nessa perspectiva de pessoa executiva, sentando no board executivo, tomando as decisões. E tomando porrada para caceta, porque por mais que eu fechasse muitas vagas ali com o time de aquisição de talentos, assim, não era suficiente, né? Não era suficiente. E aí era interessante, porque a empresa não tinha prioridades claras, né? Que aí, para mim, prioridades são 2 ou 3. Senão você tem 10 prioridades, 20 prioridades, não tem prioridade nenhuma. Não sabe quais são os skills, quais são as habilidades que você precisa, que vão te levar daqui para frente. As pessoas não estão preparadas nem para entrevistar, nem tem tempo de entrevistar todo mundo, não tem tempo de treinar todo mundo, de fazer a integração, e depois quer demitir porque a pessoa não está performando, né? E aí eu acho que eu sempre gosto de falar para os clientes, eu sempre gosto de partir da estratégia da empresa. Então, quais são os nossos objetivos aí ao longo de 4 anos? E no final desse ano, nos próximos 12 meses, quais são os 3 grandes objetivos que a gente quer fazer? Um de receita, a gente quer ter receita de tanto, a gente quer lançar X novos países, e a gente quer ter uma margem de tanto, ou uma saúde organizacional X. Porque a partir daí a gente consegue entender, né, como é que a gente traduz esse plano para cada trimestre e qual que é a estrutura organizacional que a gente precisa ter para entregar esse grande plano, né? Então a gente brinca assim, sempre tudo começa com a estratégia, os OKRs, e aí a gente vai para um bloco de desenho organizacional, que aí é a gente realmente montar a estrutura da empresa com base na estratégia e não com base no porque eu acho que a gente tem que ter tantas pessoas. Porque a grande maioria das vezes é isso que se faz. E tem aí, que ter Desculpa, diz aí. Vai lá, mas aí com base nesses objetivos, nessa estrutura, a gente faz o planejamento de headcount, que é o quê? Quantas pessoas a gente vai precisar em cada uma das áreas, quando essas pessoas precisam entrar, quanto que elas vão ganhar, e aí a gente volta o plano. Olha, para ter essa estrutura, a gente vai ter que vender tanto, ou então nós não vamos ter dinheiro para gastar e vamos dar um passo para trás com relação à estrutura que vai ficar muito cara. E o que eu vejo, as pessoas saem executando que nem maluco, sem ter feito esse exercício, essas contas, gente, fazer conta, né? Você vai ter tempo para entrevistar todas essas pessoas? Você vai ter tempo de integrar todas essas pessoas, desenvolver? Porque não é só você jogar as pessoas aos problemas, né? Então, para mim, por trás dos problemas de layoff, desses grandes desafios, está uma questão de incompetência de gestão, né? Em inglês a gente fala muito bad management. Então é isso, gente. A gente tem que parar, pensar, planejar, fazer conta. Sim, fazer conta. E eu tô falando isso porque tem muito engenheiro que eu falei que não parava, não fazia o planejamento. E a psicóloga aqui, né? Que falava, calma, vamos fazer o Excel aqui para pensar junto. Exato. Então é isso, assim. E aí eu acho ótimo que a gente está passando por esse aprendizado.
A pena é que a gente está passando, está tendo esse aprendizado às custas das pessoas que mais precisam de dinheiro e de emprego. Muito bem Porque as falado, pessoas que Lê. tomaram as decisões ruins, né, que são os grandes gestores dessas empresas, eles continuam na empresa na maior parte das vezes, né? Os tomadores de decisão, e eu estou falando masculino porque normalmente são os homens, grande maioria acabam não pensando, não estruturando antes. E aí, Exatamente. realmente, para mim, é muito difícil de ver um monte de gente em situação de risco, né? A gente tem mais de 20 milhões de pessoas no Brasil com insegurança alimentar, que significa que eles não têm o que comer todos os dias, passando por isso porque realmente é uma questão relacionada a gerenciamento, Exato. né? Então Exatamente. é isso, assim, esse É, que é o nossa visão sobre isso, é né, Rê? isso, eu concordo. E assim, tem um espaço para testar, tem um espaço para tentar, mas até o espaço para testar, para ver se as coisas vão dar certo ou não, ele tem que ser pensado, ele tem que ser, tipo, ele tem que ser, você tem que entender os riscos do que acontece, né, nas ideias que você tá tendo. Eu acho que, eu lembro que quando a gente estava nesse momento de crescimento muito rápido no mercado, era muito fácil para as pessoas conseguirem dinheiro, investimento de fundos para, sei lá, a partir de um PPT bonito e falou: ah, não, ótima ideia, vai lá. Então as pessoas tinham muito dinheiro e muito recurso, era meio que o pessoal brincava de dinheiro infinito muitas vezes, para ir testando. Só que o problema é que nesse vou testando, vou testando, vou testando, vou testando, vou testando, você vai com um monte de gente que não tem essas habilidades que a Lelê tá falando, que resulta em todo esse cenário que a Lelê desenhou, né? Do você não pensa em nada, você não faz você não faz conta, você não vai porque você prometeu mundos e fundos para um fundo de investimento, sai correndo desesperado para tentar fazer o negócio acontecer. Você nem sabe se você tem os recursos, se você tem conhecimento, o que seja lá, e vai atrás. Eu tenho um colega que, eu acho que eu já contei aqui no podcast histórico, eu tenho um colega que, eu contei isso quando a gente estava falando de liderança, mas da empresa que ele trabalhava, ela prometia uma coisa que não era possível de ser entregue, e tinha um grupo de cientistas lá que estava dentro da empresa, foi contratado para justamente testar o negócio. E não era uma coisa que eles conseguiam vender. E só porque, assim, esse meu amigo, eu nunca esqueço, ele me falou, ele fez um estudo que mostrou uma possibilidade de talvez o negócio, sabe assim, de talvez dar certo o negócio. Eles pegaram isso e eles não mudaram o dado, mas eles mudaram a apresentação ao redor do dado para dizer que isso prova que o que a gente quer fazer dá certo. Eu não preciso nem dizer que a empresa quebrou hoje, né? A empresa não existe mais. Mas é a empresa do seu colega, é essa ou não? É aquele case? Porque me lembrou aquele case Teranos, da empresa que fazia Não. análises É a clínicas. empresa do que Ah, meu do amigo seu trabalhava. amigo. Olha só. Não é um case, não. É outra situação E mesmo. temos mais esse caso da Teranos, que inclusive tem série, é muito E sabe qual filme. que é a questão que mais me deixa incomodado nesse caso específico? Rolou um layoff também naquela empresa, acho que eu nem preciso dizer, né? Mas outra coisa que é muito interessante é que aquela empresa é uma empresa de saúde, né? Então, tipo, É você muito tá interessante. trabalhando pra evoluir a tecnologia relacionada à saúde, do cuidado do ser humano, e aí você começa a vender dados falsos porque você tem medo de meu amor, não deu, né? Você vai, sabe, isso é prejudicial por causa disso. Então, isso É. faz a gente pensar enfim, pode levar a gente para um caminho de raciocínio onde é uma realidade do mundo hoje. As pessoas estão mais preocupadas com o dinheiro do que com o impacto que as decisões que elas têm. Mas eu acho que vale a pena a gente. Hashtag capitalismo predatório, né? Capitalismo predatório. E aí é o capitalismo, enfim. O ponto a gente viu muita coisa no mercado. Tem coisas que tem layoffs e desligamentos que foram, né, legais. Tem outros que foram meia boca. Eu acho que nenhum deles foi É que incrível. legal nenhum né, Isso que eu Rê? ia É foda falar. pra caralho. Nenhum deles foi positivo, nenhum deles é positivo. Acho que não teve nenhum. Acho que não existe uma experiência de layoff que eu penso na minha cabeça que tenha sido assim incrível. Mas tiveram coisas boas, por exemplo, onde as empresas ofereceram pacotes financeiros, as comunicações foram feitas de uma maneira bastante humanizada, foi feita uma explicação para todo mundo do porquê que as decisões foram feitas, foi feito tipo um puto esforço para ajudar as pessoas, mantendo benefícios, mantendo tal. Obviamente, as contas que foram feitas nesses lugares foram considerando a realidade atual do mercado, a realidade do mercado não em recessão, onde de 3 a no máximo 6 meses, talvez você se recoloque. O que não é a realidade para muita gente hoje em dia, inclusive, que tem demorado muito mais para se recolocar, como a Lele comentou, por causa da situação no mercado atual. Então, por isso que nenhum deles foi efetivamente bom, porque eles usaram uma conta
de um mercado que está ativo, que contrata relativamente rápido. Então, a grande minoria conseguiu se recolocar rápido, a grande maioria ainda está ralando, né? Então, tem esses casos que, tipo, que funcionam, que foram super legais, que tiveram um cuidado respeitoso com as pessoas. Acho que eu não lembro exatamente em detalhes esse downsizing da Nubank, mas eu acho que, tipo, assim, só fica mal falado porque é um downsizing, mas eu acho que foi feito, assim, o mínimo, né? Que isso que eu tô falando é o mínimo. A gente vai entrar em detalhes do que a gente sugere que seja legal. Mas vamos falar de coisa ruim, que é mais divertido falar de quem fez cagada, é mais legal, é mais engraçado. Eu não me esqueço daquele, como é que era? Demissão humanizada, dar uma cesta de café da manhã com balão, gente. Mas que, olha, depois o povo Parabéns, você fala, foi promovido para consumidor. não, depois que o pessoal fala que RH é ruim, eu fico com, É assim, foda. gente, mas como é que a pessoa faz isso? Exato. Quem aprovou esta merda? Mas enfim, vamos dar alguns exemplos. Não, até Então, as grandes empresas de tecnologia, né, Rê, do Vale do Silício, que ganharam o prêmio de melhores empresas para se trabalhar aí, fizeram demissão por e-mail? Foi foi. O isso? Conta Google, o pra Google é gente. um exemplo, assim, disso. Se você procurar sobre as demissões que aconteceram no comecinho, janeiro desse ano, o Google é um grande exemplo de uma empresa que fez isso. Eles desligaram cerca de 12 mil pessoas dos Estados Unidos num dia por e-mail, né? E aí é onde a legislação local entra em atividade. Não, você consegue, eu não entendo exatamente muito da legislação americana, mas eu sei que tem espaços para as pessoas, tipo, entrar com desligamento errôneo ou alguma coisa assim, algum tipo de ponto nisso. Mas, assim, de qualquer forma, independentemente do problema legal que a Google vai ter que lidar com isso, o ponto é: você desligou 12 mil pessoas por e-mail. Eu entendo que o trabalho, e aí, assim, sendo justo com as pessoas internas da empresa que tiveram que resolver esse problema, essa bucha, né? É um trabalho difícil você desligar 12 mil pessoas simplesmente rapidinho, no momento, né? De uma maneira assim. Mas o jeito que eles desligaram foi, principalmente depois de tantas histórias, foi absurdamente ridículo. Foi absurdamente ridículo. Foi tipo, pum, papum, corta, vai embora, tchau. E aí as pessoas foram descobrindo porque elas não conseguiam acessar os sistemas para trabalhar. E elas não estavam entendendo. E aí e aí você recebia um e-mail que ficou famoso, tipo, o e-mail que explicava se você estava sendo desligado ou não e o que que você tinha. Uma coisa muito doida, assim. Uma coisa assim, a impressão que eu tenho é que a gente tá vivendo um episódio de Black Mirror. Quando você lê um negócio desse, é muito louco. O Google fez isso, a Klarna, que tem um caso também, ficou bem famoso. É uma empresa aí da Europa, É uma né, empresa Rê? europeia, uma empresa sueca, que ficou muito famosa porque ela usava rosa como marca, como as cores. E também ficou muito famosa por causa porque eles. As ações de marketing dessa empresa eram muito, assim, diferentonas. Eles trouxeram o Snoop Dogg, eles trabalharam com drag queens. Eu conheci a Klarna por causa de um programa de YouTube que eu assisto com duas drags, sabe? Assim, então, tipo, eles usaram, tipo, várias coisas, sabe? Eu fiz entrevistas lá e adorei, tipo, conversando com eles, entendendo um pouco da empresa. Foi super interessante, assim. Né? Então tem o jeito que eles se posicionam dessa forma. Só que a maneira como eles fizeram o processo de desligamento foi muito ruim, porque aqui eu posso estar errado, mas eu sei que isso também está público. Se eu não me engano, eles começaram fazendo desligamentos nos Estados Unidos. Só que como nos Estados Unidos a legislação permite você fazer isso mais rápido, as pessoas, pum, cortaram. Tipo, tchau. E aí o negócio começou. Só que qual que foi o problema? Em vez de fazer todo mundo, no mundo todo, de uma vez, eles fizeram primeiro numa parte do mundo, depois na outra parte do mundo. E aí as pessoas da outra parte do mundo começaram a ver um monte de gente não aparecendo e ficaram tipo, gente, o que que tá acontecendo? Ninguém comunicou nada, ninguém avisou nada, ninguém disse nada. As pessoas foram, tipo, começaram a descobrir assim, porque as pessoas não estavam mais online, que isso estava acontecendo. Foi toda uma comunicação reativa, foi uma coisa super ruim, assim. Aí eu não lembro se a comunicação da Klarna foi feita para todo mundo ao mesmo tempo, ou se foi individual. Essa parte eu não lembro exatamente. Mas é um outro exemplo, assim, que ficou super mal falado, que aconteceu na metade do ano passado, E né? teve um caso também que acho que o CEO de alguma empresa chamou todo mundo para um Zoom, falou todo mundo que tá Foi. aqui tá demitido, Eu né, não Rê? lembro o nome da empresa, Bizarro, mas teve gente, esse caso muito também. bizarro. Foi que o CEO chamou todo mundo, contou uma história triste e fez isso. E aí começa a pataquada de LinkedIn, né? Vamos falar que vira uma pataquada de LinkedIn? Ai, gratidão Não, por não, ter não é tomado nem um pé isso. na Eu bunda, não, né, não? eu vou entrar nisso, mas vou falar de um CEO que viralizou porque ele postou uma foto chorando, dizendo que ele teve que mandar umas pessoas embora e que ele entende que é culpa dele. E aí as pessoas viraram tipo: você quer o quê? Um abraço? Você quer flores? Você
a estrelinha pra dizer que você postou uma foto chorando no LinkedIn. Por que que você não doa teu salário dos próximos anos para todo mundo, né? Exato, exatamente. E tem pouquíssimos casos de empresa que fazem uma coisa, a gente vai entrar nisso, que eu gosto, que é ajudar essa pessoa a se recolocar. Ajuda o ser humano a se recolocar, né? Tipo, não só joga dinheiro na boca do ser humano e fala tchau, ajuda a se recolocar, porque tá difícil pra todo mundo, entendeu? Tá difícil pra todo mundo. E aí, voltando num ponto que a Lele falou, aparentemente, as coisas devem começar a melhorar, pelo menos aqui pros lados europeus, no final desse ano, né? No final desse ano a gente já deve começar a ver melhorias mais agressivas. E aí a gente falou disso no nosso primeiro episódio. Vai começar a loucura por talentos. Vai começar aquela loucura de contratação de gente para todos os lados, né? De tentar crescer de novo e tal, quando as coisas Aí começando RH, se prepara aí, ó. Já Exato. vai montando time de talent acquisition. Exatamente, corre atrás do prejuízo. E aí eu acho que vale a pena agora, Lê, dado isso, dado esse contexto, e depois que a gente falou de história ruim, né? Essas palhaçadas que a galera faz, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco de dicas. Para as Claro. empresas, principalmente. Uhum. Então vamos falar para você, pessoa executiva, CEO, né? Todas essas pessoas que tomam decisão, sim. Exato. Tem A nossa muitas primeira vezes dica milhares... é: para de fazer cagada, porque as pessoas pagam pelas suas cagadas, as pessoas pagam por elas. Você não, mas as pessoas pagam. As suas cagadas acontecem em detrimento das pessoas que você contrata, meu amor. Então vamos tomar melhores decisões, mandar embora quem precisa mandar embora, que provavelmente reporta pra você, e não fulaninho que ganhou R$1.000. Sim! Então tá, desculpa, sempre vai assim, ler. né, gente? Então, eu acho que se você tá correndo, não consegue fazer um negócio, a gente pode ajudar nisso. Eu acho que se tem coisa que o Renato e eu gostamos de fazer, é analisar coisas, dados, dar palpite e fazer planos de ação, resolver problemas. E te dar A umas gente é muito porradas pra bom você nisso. organizar sua estratégia direito. Isso é outra Sim, coisa que a gente faz muito. sim, se você quer alguém que não vai falar o que você quer escutar, você pode contar com a gente. Mas se quer puxar saco, não. Que vai falar a Não. verdade, né? Que vai falar Nós o vamos que você falar a precisa verdade que a ouvir, gente não o que quer você quer melhorar a ouvir. empresa, né? E então, uma das primeiras coisas que eu gostaria de falar para as empresas pensa como evitar que isso aconteça novamente, né? Você pode rodar uma retro do que aconteceu, quais são os aprendizados, o que vocês fariam diferente. Da minha perspectiva, vou repetir um pouco o que eu falei no começo. Começa da estratégia. Para onde que a gente está indo? Quanto é que a gente quer vender? Quanto que a gente quer crescer? Em quais lugares? Com quais produtos? Quais são essas alavancas de crescimento? Né? Qual é o desenho organizacional que a gente precisa ter para chegar lá? Então, se você quer eficiência, então não faça uma opção por estruturas ágeis, por estruturas tribalizadas, porque elas normalmente custam o dobro de uma estrutura normal. Então, tenta entender em quais contextos isso é realmente importante e em quais não, né? Faça o planejamento de headcount. Quantas são as pessoas que têm que entrar, quando, qual é o salário, antes de efetivamente aprovar essa estratégia. Porque, de repente, você vai ver que para vender X milhões, você vai ter que contratar muita gente, você não vai ter dinheiro para fazer isso. E uma outra coisa que eu gosto muito é programe as contratações de acordo com alguns gatilhos do negócio. Então, quando a gente atingir X mil de receita, a gente vai contratar essas vagas. Os outros 2x, 3x, por aí vai. Não faça contratação de 100 pessoas que você não vai precisar enquanto não tiver validado alguns critérios de negócio. E eu acho que é aí que foram os maiores erros. Precisamos vender 2x, então a gente vai contratar as pessoas para vender 2x agora. Não. Contrate para vender, né? X sobre 2, X, e vai contratando em blocos, né? E aí, uma vez que o negócio já deu merda, que já tá feio, né? O que a gente acha, assim, que são pontos interessantes para você trazer para tomada de decisão quando estiver fazendo o layoff, né? Então, assim, manter essas pessoas que tenham um bom fit cultural e que tenham as habilidades, né? Que são e serão necessárias para o seu crescimento como empresa, e não as pessoas que mais puxam o seu saco, né? Porque não necessariamente você vai ter as pessoas que vão te levar para o próximo nível, que te trouxe até aqui, não garante que vai te entregar o futuro. Você pode olhar para fazer desligamentos, né? As pessoas que têm performance baixas, que têm performance baixa, que não têm fit cultural, né? Que têm comportamento inadequado, e por aí vai, né? E aí, o que a gente fala muito é, quando você for fazer essa comunicação, fazer individualmente,
seja presencial ou seja por Zoom. Que a gente realmente acredita que você fazer isso cara a cara com a pessoa e não mandar um e-mail tem uma experiência melhor, né? Que já é um momento delicado. Bom, nunca vai ser. Demissão não tem demissão boa, na minha visão, tá? Posso estar enganada aqui, mas é difícil. Por mais que você esteja infeliz e queira sair da empresa, é uma situação difícil, né? E sempre trazer, por exemplo, duas pessoas, o gestor direto e mais uma pessoa, como uma pessoa do RH, né? E tenta estruturar a comunicação antes de entrar. Porque muitas vezes fica enrolando, assim, a pessoa já viu, sabe? Fala assim, olha, a gente tá entrando aqui, eu preciso te passar uma mensagem difícil, uma coisa difícil para todo mundo, mas a gente tá desligando você, os próximos passos são esses, aqui tá o seu pacote de benefícios, de remuneração, e é isso. A partir de agora você fala com a pessoa tal. Né? Sem ficar, você não precisa ficar falando uma hora, ai, como você é maravilhoso, aquele feedback sanduíche, né? Ai, você tá sendo, mas você é tão maravilhoso. Não, não é. Entendeu? Para com isso. Não precisa dar feedback, mas você tem que melhorar isso. A pessoa já saiu, já era. Não faça isso com a pessoa, né? E aí, uma outra coisa, né, que a gente fala muito. Eu acho que só um ponto. Prepara isso, esse roteiro, para todas as pessoas estarem alinhadas no que elas estão falando e como elas estão falando. Depois disso, comunique a empresa e o time o mais rápido possível. Né? Eu, pessoalmente falando, a gente já passou por alguns layoffs, eu acho que eu prefiro a gente fazer todas as comunicações no menor período de tempo. Então, ó, durante essa manhã de sexta-feira, a gente vai fazer todas as comunicações. Ao meio-dia de sexta-feira, a gente vai convidar todo mundo da empresa para um Zoom e a gente vai explicar o que aconteceu e por quê. Né? Então, eu acho que essa sincronicidade é importante. E aí, depois disso, eu acho que o próximo passo você tem que estar muito claro para você quem são os key talents, as pessoas, os talentos da sua empresa, quem você não pode perder, tá próximo dessas pessoas e tentar até fazer alguma ação de retenção dessas pessoas, porque no momento que você está com um número menor de pessoas, as pessoas que são mais produtivas, que mais têm fit cultural, é aí sim que elas vão ficar sobrecarregadas, que elas vão precisar fazer muitas vezes o trabalho dela e de mais gente. Então, você precisa ter essa pessoa motivada, né? Outra coisa, assim, que a gente fala no pacote, né, de demissão. Tudo que você puder dar de benefício, dinheiro, é muito legal. Então, tem empresas que às vezes estendem um convênio médico por 6 meses, ou que dão um pacote de salário de 3 meses também. Isso é muito legal, porque as pessoas vão precisar, né? Ainda a gente está falando, vai precisar com relação à saúde normal, saúde mental, às vezes a pessoa tem uma cirurgia, tem um problema de saúde. Então, ao mesmo tempo, é importante você mapear essas coisas também, né? Quando a pessoa tem alguns problemas de saúde grave, pode ter risco trabalhista, essa pessoa pode ter estabilidade na função. Eu também recomendo você entender o impacto financeiro que vai dar, porque você vai ter uma série de custos aí de rescisões também, então você tem que se planejar financeiramente para isso. Se você quiser uma referência disso, só procurar quanto custou para a Amazon fazer os layoffs que eles fizeram. E Meta, se você procurar, tipo, o LinkedIn e tal, o custo dos layoffs foi no nível dos milhões, assim. É muito alto o custo, porque você tá desligando as pessoas, você está fazendo o mínimo, que é esse cuidado financeiro e tal, que a Lele tá dizendo, mas isso tem um custo alto e você vai ter uma porrada só. Mas depois, né? Só que você não se esqueça que isso também você custa dinheiro desligar as pessoas. E aí tem um ponto também, mapear quem são as pessoas que estão fora do seu país de origem e têm uma permanência naquele país relacionado ali, ligada ao vínculo empregatício, né? Porque, vamos lá, gente, é muito difícil você pegar, virar para pessoa que está ali com família ou que está sem família, tudo amanhã. Então, ó, hoje você está aqui, amanhã você não faz parte mais, você se vira, volta para o seu país. É bem complicado isso. Acho que o Rê tem uma história para contar, até se alguém quiser mais sobre isso. É triste, mas eu acho que é bem importante as empresas se planejarem para isso. E o último ponto faça um mapeamento dos grupos subrepresentados. Eu vi nesses layoffs muita gente de grupo subrepresentado sair. E aí eu não sei se é um bias, né, um viés inconsciente aqui nessas demissões, mas assim, isso me preocupa muito, né? Porque muitos ganhos que a gente teve aí nesses últimos anos de trazer grupo subrepresentado para posições de liderança, tudo acho que foram perdidos. Enfim, eu acho que no geral de empresa é isso. Rê, você quer complementar alguma coisa? Eu concordo, principalmente sobre o ponto dos grupos subrepresentados, né? Eu acho que é uma realidade. Eu acho que é uma merda, né? Porque
quando você toma uma decisão muito rápido, quando é tudo muito rápido, sem ter muito tempo para pensar, que às vezes essas empresas passam por isso, e você tem que fazer os ligamentos, e aí as pessoas não percebem os próprios vieses, elas não olham. São poucas as empresas que fizeram essa análise. E outra coisa que eu queria dizer, acho que tem 2 coisas que eu queria adicionar ao que você falou, Lê. Primeiro não prometa para sua empresa que você não vai fazer nenhum desligamento e depois faz desligamento, sei lá, 6 meses, 1 ano depois, né? Tipo, se você não tem certeza, não queira pagar de... Não, tá tudo certo aqui dentro, a gente tá... E depois, bum, você resolve fazer um desligamento. Mesmo que não seja tão relevante assim, tá? Um layoff talvez seja, tipo, menos de 10% da empresa, não seja, assim, horrivelmente grande, né? Que nem foi, sei lá, Google e Meta. Porque senão você perde credibilidade, sabe? Tipo, esse tipo de coisa funciona, é muito em detrimento da própria marca da empresa. E por que isso é importante? Porque esse tipo de coisa, esse tipo de comunicação, esse tipo de jeito de lidar, né? Isso impacta a sua marca. Isso impacta a sua marca. Lembra que a Lele falou de retenção? O quanto de situações que eu vi, de pessoas que saíram de empresas, que fizeram um layoff, mal gerenciado, ou que tiveram essa quebra de confiança, ou que desligaram pessoas que ninguém entendia por que times ou pessoas foram desligadas, um monte de gente saiu. E aí eles perderam muitos dos melhores talentos que a empresa tinha, porque eles falaram, gente, eu não vou ficar aqui. Que palhaçada de lugar é esse? E foram embora. E foram embora. Foram embora. E E que é aí bem. O rei, e aí é bem difícil de você contratar as pessoas também, porque Exato, porque essa aí fica moral mal tá baixa no falado. mercado. E dependendo do. E assim, o mercado, para cidades enormes, tipo mega cidades que nem São Paulo, o mercado de tecnologia já é pequeno, imagina para cidades pequenas. Para cidades com 5, 6 milhões de habitantes, que são polos de tecnologia. Todo mundo conhece todo mundo. Fica super mal falado, né? E aí o segundo ponto que eu queria adicionar, e é voltando no ponto do visto, né? Que eu acho que é para quem mora fora. Tem uma questão que tem um negócio aí, eu tô pensando mais na Europa, tá? Que chama Garden Leave, que é você é dispensado do trabalho, porém continua contratado pela empresa por um tempo, né? Isso é mais comum em países como a Alemanha, França e por aí. E no Reino Unido isso não é tão comum, nos Estados Unidos eu acho que isso nem existe. Essa é uma boa prática para você garantir um pouco mais de tempo para a pessoa se recolocar até se o visto dessa pessoa depende do trabalho dela. Só para me esclarecer um ponto, eu falei mais cedo de 5 milhões de habitantes, é que para mim 5 milhões de habitantes é pequeno, porque São Paulo tem muita gente. E aí, mas mesmo assim, a sensação de um mercado de trabalho de uma cidade de 5 milhões de habitantes, ela é uma sensação desse tamanho, né? Menor ainda. 200 mil, 300 mil, sabe? Assim, capitais que tem 1 milhão, 2 milhões de pessoas, etc. A sensação é que é desse tamanhozinho, todo mundo conhece todo mundo. Mas eu acho que agora tá na hora da gente falar com as pessoas, para quem passou por um layoff. Acho que esse é um grande ponto que para mim é muito importante, porque eu passei por um layoff, né? E dos dois lados. Eu acho que é importante, assim, tem algumas coisas que eu aprendi vendo muita gente online passando pela mesma coisa, LinkedIn, conversando com amigos que passaram por isso. Entendendo, ouvindo gente que conseguiu se recolocar já, gente que ainda não se recolocou, vendo várias histórias, ouvindo várias histórias, tendo a minha própria história. Eu tive alguns aprendizados muito grandes nesse processo, né? Eu acho que o primeiro ponto, se você tem algo na manga, sabe assim, se você tem uma outra empresa na manga, se você tem alguma outra coisa na manga, alguma outra possibilidade, e você tá super infeliz na empresa, tentar entrar numa lista de layoff às vezes te ajuda, porque é uma forma de você sair desse lugar, né? E você sai com uma boa grana, que já te dá uma tranquilidade por um tempo, né? Então isso é uma coisa positiva pra você. Você consegue aproveitar e sair, né? Isso pode te ajudar, mas isso é a grandíssima minoria dos casos, né? Porque as pessoas tendo uma outra oportunidade na manga, ou tá num país onde é mais fácil você se manter com um certo tanto de grana por um tempo longo, enfim. Vai depender muito da situação. Mas isso é, assim, começando por aí. Mas beleza, aconteceu, você foi impactada, uma pessoa impactada por um layoff, e o que faz, né? Eu acho que o primeiro ponto que foi uma coisa que porque eu geralmente saio reagindo muito rápido, isso é um aprendizado que eu tive. Eu acho que eu poderia ter parado e dado tempo para processar o que aconteceu comigo com um pouco mais de calma. Porque eu tive alguns meses de muito sofrimento e muita intensidade emocional, porque eu não processei, porque eu, enfim, tive que correr para me virar. E aí eu não me permiti ter o tempo e o espaço para
né, processar todos esses sentimentos e processar o que estava acontecendo, me estabilizar, me organizar. Financeiramente eu me organizei, graças a Deus essa parte foi positiva, eu consegui me organizar financeiramente. Eu não dei o tempo de absorver o impacto. E aí, assim, passei no psiquiatra porque eu tava tendo ansiedade muito alta de novo e tal, e aí descobri nessa volta pro psiquiatra que eu sou uma pessoa neurodivergente, que tem TDAH, e aí foi todo mundo se abriu. Então, foi um grande processo de autoconhecimento. Então, esse primeiro momento, nem que seja, sei lá, 2, 3 dias, uma semana, para você dar o tempo de processar o que aconteceu, é muito importante, que é quase que um processo de luto, para você entender, respeitar o seu momento, o seu sofrimento, sentir toda a raiva que precisa sentir todo o sofrimento que precisa sentir, o alívio que precisa sentir, que depois vira raiva, que depois vira felicidade, que depois vira tudo, deixa as emoções existirem em O você. ódio daqueles coleguinhas que nunca mais olharam na sua cara, falaram com você Uhum. ou não te ajudaram nesse momento também, que isso acontece Exato. bastante, né? Exato, que E é leva meses, né, Rê? Assim, eu acho que é um negócio que para processar de verdade são alguns meses, né? Com certeza. E assim, tá tudo bem você, tipo, ainda tá incomodado com algumas coisas. Eu acho que tá tudo bem, sabe? Não tem muito o que fazer, assim. Aconteceu, tá fora do seu controle. É um exercício para você entender que, assim, aconteceu, tá fora do seu controle. Nada do que você fizer vai mudar. Nada do que você fizer, né? Não adianta, você não precisa trazer a justiça pra nenhuma empresa nem pra ninguém. Entendeu? Você pode, às vezes, contar a sua história. E contar as nossas histórias, elas têm um poder muito grande. Mas, assim, não é nosso papel. E aí, isso é onde eu entro na parte espiritual das coisas que eu acredito. Não é nosso papel. A gente não é karma. Nós não somos o karma de ninguém. Ou às vezes a gente mas a gente não faz. Mas dificilmente a gente faz isso de maneira ativa. Né? Não é nossa responsabilidade trazer o karma para as pessoas. Você vai ficar puta porque as pessoas que levaram a empresa para esse lugar, que tomaram as decisões para levar a empresa para esse lugar, que teve que fazer o desligamento, ainda estão lá. São os donos da empresa, a liderança executiva, ninguém vai embora. Difícil. Rarissimamente você vê uma pessoa executiva de alto escalão sendo mandada embora. Só vai se for. Normalmente, ou é uma pessoa de grupo É, subrepresentado, ou é uma pessoa que talvez até se posicionasse de forma mais crítica com o CEO, com a gestão, né, exato. Rê? Que no final é um outro jeito de dizer que não se dava com a liderança. Ponto. Que não construiu um relacionamento. E aí, é mais fácil de justificar. E aí o resto fica. Porque vira uma coisa meio clube de bolinha, assim, sabe? Fica uma coisa do clubinho ali da galera e todo mundo se protege. Então, é complicado, assim. É frustrante. Você vai ficar frustrado. E aí, o que acontece? Quando isso acontece, é nessas horas que a gente tem que contar com o network que a gente tem, com as pessoas que estão ao nosso redor. É nessa hora que se você não tem um networking forte, tá na hora de buscar um networking. E assim, gente, nem quem tem um networking forte tá conseguindo atualmente, tá? Então, tipo assim, antes, se a partir do que eu tô te falando, talvez faça você sentir, sabe, culpa e putz, não tô conseguindo. Nem pra quem é bom de networking tá conseguindo necessariamente uma coisa fácil. Tá E difícil nem pra todo mundo. precisa, o Rê, às vezes é network mesmo, às vezes são seus melhores amigos, Exato. pessoa da sua família. Eu tava pensando mais do ponto de vista pra arranjar outra coisa, sabe? Assim, rápido. Agora, quando eu penso na questão do apoio, a gente precisa de ajuda, que é o ponto que a Lele falou, dos nossos amigos, do nosso sistema de apoio. E uma das grandes lições que eu aprendi nesse momento foi o seguinte: pessoas que você acha que vão ajudar, que vão estar lá por você, às vezes não estão lá, desaparecem. Não tem esse espaço, elas não têm esse espaço emocional pra te ajudar. Elas não sabem como ajudar, elas não querem te ajudar. E é isso. E acabou, sabe? No hard feelings. Inclusive as pessoas que prometeram que fariam tudo pra te ajudar, tudo pra te ajudar, indique, faz isso, faz aquilo, vai, indique, nananã. Prometeram mundos e fundos e não fazem 10, 20%. Tá tudo bem, e tá tudo bem. Porque cada um reage da sua forma. E tá tudo bem você ficar frustrado, tá tudo bem você não gostar disso. Por outro lado, tem gente que você nunca imaginaria que ia te ajudar aparece do buraco, pau, e te ajuda pra caramba. Te coloca em contato com gente, te indica pra uma posição. Tem pessoas que você nem imagina que vão te ajudar. Tem pessoas que você nem imagina que talvez te admiram, te respeitam, que gostam de você, que vão pegar e falar: não, deixa eu te ajudar, vamos conversar. Então é nessas horas que também foi uma grande lição que eu aprendi, que é tipo, a gente nunca sabe quando a gente vai precisar da ajuda dos outros. Então, foi uma lição que eu, Renato, e eu sou muito vulnerável nessas horas, eu sou um livro aberto. Eu aprendi um tanto de humildade também. Eu aprendi um tanto de humildade na minha própria vida. É isso, assim, as pessoas não necessariamente vão te ajudar.
E elas não necessariamente vão saber lidar com o que você tá passando. E aí, o que que acontece? Pessoas que vêm com umas coisas pra você que não faz o menor sentido. Ou que vão querer saber, como é que você tá? Ai, como vão as coisas? E aí você fala, não tá bem, tô na correria, tô preocupado, nananã. Ah, entendi. E aí você tem a pessoa que faz o entendi, que não, né, e não fala mais nada, né, porque tava esperando uma notícia positiva. Tem a pessoa, que é a pessoa que não, que é essa grande maioria das pessoas que não sabe lidar, que não quer lidar com o seu sofrimento, porque o que que ela que tá fazendo? E essa é outra lição que eu aprendi sobre o ser humano. Quando ela te procura pra perguntar se você tá bem, ela tá fazendo isso pra ela não se sentir culpada com ela mesma por ela não ter te ajudado como sua amiga. E não porque ela tá genuinamente querendo fazer você se sentir melhor, mas porque ela não quer se sentir mais culpada por não ter falado com você. E aí você fala, putz, não tô bem, não sei o que, não sei o que. E aí coisas que eu já ouvi, por exemplo, não, mas pelo menos você teve um aprendizado legal, né? Não, mas pelo menos você conseguiu não sei o que, não sei o que. Mas pelo menos isso, aquilo. Mas pelo menos não sei o que. E tá tudo bem, não tá, a pessoa não está errada. Ou seja, ela não, objetivamente não é mentira o que a pessoa tá falando. Mas é completa e total falta de consideração com os seus sentimentos. Ela não está validando os seus sentimentos. Ela tá tentando se proteger dos seus sentimentos porque ela não quer lidar com isso. Ela não tá pronta pra lidar com. Porque ela não tá lá pra lidar, ela não tá lá pra te ajudar de verdade. Ela tá lá. Ela não tem uma disponibilidade emocional. Exato, porque no final do dia ela tá lá pra se sentir menos culpada. E aí você tem as pessoas que te dão uma lista de atividades, né? Que essas pessoas começam. Já pensou isso? No começo é ótimo. Sentir uma indireta. Não, mas no começo é ótimo, porque no começo você fez isso, você fez aquilo e isso, e vão te dando várias sugestões. No começo é muito legal você ter muitas sugestões, porque você tem várias possibilidades e caminhos pra testar, seguir, tentar e tudo mais. Eu já tomei as minhas decisões de como eu quero seguir a minha vida daqui pra frente, como eu quero fazer. Eu entendi os trade-offs das dificuldades, das facilidades, das escolhas que eu fiz. A ajuda que eu preciso é, tendo isso em campo, você consegue me ajudar com uma dessas 3 categorias? Não? Então tá bom, vamos continuar sendo amigos, vamos falar da vida, vamos falar das coisas, vamos falar da vida. Por quê? Porque depois de um tempo, você fala, tá bom, já tentei. Ah, mas você tentou isso, mas você tentou aquilo, mas você não sei o que, não sei o que. Porque as pessoas querem ajudar. É o jeito de algumas pessoas ajudarem a te passar uma lista de atividades, né? Mas chega uma hora que deu. E a minha sugestão é pra você, pessoa que está, assim, que estaria numa situação parecida com a minha, nesse sentido de receber as dicas, tá tudo bem você se afastar de algumas pessoas quando você precisa de paz. Porque você sabe que se você for falar com essa pessoa, você vai receber outra lista de atividades. Porque no final do dia, são poucas as pessoas que genuinamente vão pegar na sua mão e vão falar, vamos comigo que eu vou te ajudar. E vão ser sempre poucas pessoas. Isso é uma realidade pra todo mundo na vida, Se em todas as tiver situações. você já tá no lucro. Exato. São pouquíssimas as pessoas que de fato vão fazer isso pra você. Aí uma coisa pra você, pessoa desligada, que eu gostaria de pedir um favor. Aqui é um favor que eu peço. É importante a gente ter gratidão pelas coisas que acontecem na nossa vida, porque isso tem um impacto positivo na nossa saúde mental. A gente aproximar as coisas com um mindset de gratidão, de entender o momento que a gente está vivendo, de ser grato pelas coisas boas que tem na nossa vida, mesmo a gente tá passando por um perrengue, ok? Tirando isso da frente, vamos parar de agradecer layoff no LinkedIn? Vamos parar. Vamos parar de agradecer layoff? É o Vamos! link Disney, né? Só coisa bonita. Porra! Existe uma diferença entre ter gratidão e positividade tóxica. Entendeu? Não existe você estar feliz o tempo todo. Não existe você ser uma pessoa paz, pacífica, tá tudo bem, não, que legal. O tempo todo não existe. Se você está vivendo dessa maneira, você está se machucando. Porque todas as emoções são todas as emoções do ser humano. A gente precisa experimentar e passar por todas. Todas. Ô, Rei, se você se sente feliz o tempo todo, eu acho que tem alguma coisa estranha por aí. Eu acho que é bom você procurar um psicólogo, psicóloga, profissional de exato. saúde, porque tem alguma coisa errada. Exato. Né? Acho que você precisa entender o que significa felicidade pra você. Talvez o que você entende por felicidade tem outros nomes ali também. Mas para de agradecer, porque isso reforça isso reforça 2 coisas de mercado que acontecem muito. Primeiro é você não poder fazer uma crítica construtiva pra uma situação que te aconteceu, porque porque as pessoas vão olhar, né, olhar com maus olhos porque você tá fazendo uma crítica. Então a gente só reforça a impossibilidade de fazer críticas construtivas que valem a pena serem feitas para as pessoas pensarem, sabe? Assim, para as pessoas refletirem mesmo. Tipo, putz, realmente, isso é uma coisa que precisa mudar, a gente sabe? Assim, porque quando em volume acontece, começa a impactar dinheiro e marca das empresas, as empresas mudam assim. Entendeu? Então, esse tipo de coisa tem valor. E o segundo ponto é para as outras pessoas que passaram. Tipo, cara, a pessoa tá sem dinheiro, ela não tem o que fazer, ela não sabe como vai sustentar a família. Aí ela entra no LinkedIn para procurar trabalho. O primeiro post que ela vê é você, fulano, falando: ai, obrigada, layoff. Nossa, tive excelentes experiências nessa organização. Esse layoff me fez pensar nisso, me fez pensar naquilo. Nananana. Não agradece.
Não agradece, porque o que você tá agradecendo, você tá dizendo para um sistema que funciona em detrimento da sua saúde mental e de você, que cuspiu você do sistema porque não podia mais te sustentar dessa forma. E aí você tá agradecendo isso. Isso não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. E aí, para de agradecer porque vira um lugar insalubre. Às vezes abrir o LinkedIn é um pouco insalubre, galera. Porque você vê esse tanto de gente fazendo esse tipo de coisa. Cara, É não há muita terapia que autopromoção, aguenta. é Não há muito fake, né, psicotrópico que Rê? aguenta. Ô, Rê, e quem não arrumou emprego, ou quem não tá arrumando, como é que você acha, assim, né, quais dicas que você dá para as pessoas conseguirem aí fonte de dinheiro, ou até, né, de trabalhar a autoestima, de ocupar o tempo, de se desenvolver, porque parado não dá pra gente Uhum. ficar, né? Bom, talvez tenha até gente que tenha condições financeiras e que queira, Uhum. mas eu acho que não é realidade para a grande maioria das pessoas, né? É, eu acho que assim, passar por uma situação dessa, eu acho que tem um valor em você fazer networking. Tem um valor. Mesmo que agora você não vai ter resultado a curto prazo, fazer networking e ir pra eventos, conhecer gente, é uma coisa que você pode fazer pra aumentar os seus contatos, para as pessoas saberem quem você é, o que você faz e tudo mais. Isso é uma coisa. Mas também é o momento de você aproveitar seus amigos para os seus amigos fazerem o boca a boca para você. Por quê? Porque é muito mais poderoso uma pessoa que te apresenta do que você se apresentar. É muito mais poderoso. Muito mais poderoso. Tá? Tipo assim, gente, vocês conhecem o Renato? O Renato é É isso, é isso. E é isso que maravilhoso. me ajudou. A Letícia fala a cada 2 podcasts, ela fala 3 vezes, né? Porque esse tipo de coisa ajuda quando as pessoas falam isso, entendeu? Quando alguém traz você, indica você, né? Tem, obviamente, seus amigos que vão poder te ajudar a tentar conseguir um freela, alguma coisa assim. É o momento de se reinventar. É o momento de, tipo, de você fazer outras coisas que você sempre quis fazer e você sempre quis ter tempo pra fazer, se você tem Agora, condições, né? se você nunca trabalhou direito, tratava mal todo mundo, sempre foi mala, aí vai ser difícil as pessoas te indicarem. Aí é onde chama karma mesmo. Aí é o karma que volta pra você falando, gata, aí realmente não tem o que fazer. Porque às vezes, com esses contatos, você consegue uma coisinha aqui, outra coisinha ali, entendeu? Mas esse é o momento de se reinventar. Eu, sinceramente, assim, eu não tenho uma fórmula mágica de um sucesso maravilhoso. Eu acho que nesse momento é segurar a bucha. E assim, eu não sei, para mim o que me ajudou eu tenho pessoas maravilhosas, eu tenho um pequeno grupo de pessoas maravilhosas ao meu redor que tá do meu lado, com quem eu posso contar, com quem eu posso falar, com quem eu posso desabafar, pra quem eu posso pedir ajuda, né? Para quem me ajuda, me desafia a sair do lugar, pra eu não ficar enfiado dentro de casa e perder oportunidades. Então, tipo, essas pessoas, eu tenho pessoas que me ajudam. Eu preciso reconhecer que eu venho de um lugar de privilégio. Eu tenho um bom currículo, eu tenho uma boa carreira, né? Eu sou um homem branco. Então, todas essas coisas me dão vários pés, me abrem várias portas. Eu sou um imigrante, sou latino, né? Sou neurodivergente, essas coisas, e gay. Essas coisas já tiram alguns pés, né? Morando em outro país. Mas o meu currículo, tal, sou um homem branco, etc., abrem algumas portas pra mim. Então eu preciso reconhecer, eu falo inglês, eu me comunico bem em inglês e tudo mais. Então são coisas que eu não preciso ter, eu não tenho tantos problemas e consigo transitar nesses lugares facilmente, né? E você precisa conhecer o lugar onde você tá. Dependendo de onde você tá, networking tem um poder muito maior do que, por exemplo, se inscrever numa vaga. Mas, considerando isso, eu queria sugerir o seguinte, inclusive. Quando a gente postar esse podcast, e aí eu coloco aqui, queria pedir um favor pra vocês, isso vai estar na postagem também. Eu acho que vale muito a pena a gente. Tem muita gente procurando alguma coisa, tem muita gente querendo uma coisa. Seja uma pessoa, uma pessoa que você conhece que abriu uma consultoria, que decidiu pegar esse momento e falar: não, eu vou trabalhar por mim, vou me juntar com umas pessoas e vender serviços, eu vou, sei lá, fazer alguma coisa, ou ainda tá procurando algum emprego, quer se recolocar no mercado. Coloca nos comentários o post do LinkedIn, né? Quem é essa pessoa? A gente fez o post no LinkedIn, coloca o nome, marca essa pessoa que você acha que precisa ser vista pelo mundo. E aí a gente espera que com essa corrente de marcações, a gente tenha ali uma boa base de nomes para qualquer pessoa recrutadora que quiser dar uma olhadinha ali e ver quem são as pessoas, você que tem, né, que tem uma vaguinha ali escondida no canto que te aprovaram, que lugar é que você pode olhar ali para ver que são essas pessoas que as outras pessoas indicam, né, que pode ser um bom lugar. Então, é um jeito da gente conseguir ajudar e é o famoso boca a boca que funciona, né? Uhum. Eu acho que tem uma outra coisa que eu acabei de lembrar enquanto eu tava falando isso, é produzir conteúdo. Produzir conteúdo ajuda. Produza conteúdo para as pessoas saberem o seu nome. Quanto mais conteúdo você produz, quanto mais você fala,
as pessoas vão saber quem é você, as pessoas vão lembrar da sua cara na hora de conversar sobre alguma coisa. Isso é um ponto. Segundo, o seu conteúdo tem que ser diferente. Porque você só fica repetindo o que as outras pessoas falam. Eu tentei isso, tá? Você acaba se perdendo na maré. Quando você tem um ponto de vista específico que você traz, isso ajuda as pessoas a lembrarem que você está associado a esse ponto de vista específico. Pode ser sobre algum tema que você é especialista, que seja o que for, mas a repetição constante faz as pessoas associarem o nome, o conceito, o jeito a você. Mas enfim, falei pra cacete, Lê. Não sei se você tem algo pra complementar pras pessoas. Eu acho que assim, em resumo um pouco, né? Primeira coisa, vive esse luto. Você merece esse tempo. Segunda coisa, se planeje financeiramente. Porque você não sabe quanto tempo você vai demorar para conseguir dinheiro, né? E aí tem uma coisa boa de demissão, que ela faz mal pro ego, pra autoestima, mas ela é boa pro bolso normalmente, que você tem um pacote. Então, assim, tem esse lado que é positivo, porque se você pedir demissão, sair, você não vai ganhar rescisão e às vezes você pode não arrumar outra coisa também, né? Então, eu acho que esse ponto. Aí você, então, se planejou, viveu esse luto, aí você começa a fazer um exercício interno, o que que você gostaria, né? E começa a se preparar para isso. Então, deixa o LinkedIn legal, atualizado, né? Atualiza o seu currículo, manda para as pessoas que você conhece, headhunters. Às vezes, pessoas da família, às vezes tem gente que tem um tio, um primo rico, que tem empresa, sei lá, né? Para vizinho, pensa as pessoas de colégio, tudo, e manda. Mas assim, pensa já o que que você gostaria de fazer? Dá uma direcionada. Ah, eu gostaria de trabalhar nessa área, com desafio mais ou menos assim, até para as pessoas poderem entender, porque, você fala, manda o CV aí. É difícil da gente saber o que que você quer fazer, né? Eu gosto muito desses pontos que o Rê trouxe de faça conteúdo, né? Então a gente está aqui com o podcast, a gente faz webinars, a gente posta no LinkedIn, enfim, várias coisas. A gente gosta de dar palpite aqui, então é isso, mas assim, é legal você estudar, para você falar, muitas vezes você vai ter que estudar um negócio, então isso é muito legal. Tem sempre trabalho voluntário, tem um monte de ONG por aí que está precisando, então é uma forma de você ocupar o seu tempo, ajudar as pessoas, mas também ganhar uma experiência que talvez você não tenha tido, né? Você pode fazer um curso, tem um monte de curso online gratuito aí na internet, no YouTube. Puta, eu quero aprender programação. Enfim, chat GPT também tá aí para ajudar a gente. E pense nas possibilidades, né, de abrir a sua empresa. Eu falo, gente, eu não gosto de fazer empresa com grande investimento. Então, assim, uma consultoria, um freela, se você sabe fazer PPT bem, você pode vender PPT, você pode, se você é um designer, você sabe fazer logo, vamos virar freela, vamos vender. Coisas que você pode vender, produtos, serviços, né, que você tenha, que você faça bem. Tudo Sempre que a tem alguém gente que faz, vá. galera, é custo quase zero. É custo Custo quase quase zero. zero. Tudo do que a gente tem, que a gente tem na nossa, o que a gente trabalha junto, que eu abri minha própria consultoria, a Lelê tem a dela e a gente trabalha junto, é um custo muito baixo de fazer isso, que a gente decidiu fazer. A gente não tem investimento de gente, é literalmente, tipo, É a gente que aprende esse podcast, a gente exato. assim, E se vira. não tem estúdio, não tem nada, a gente que faz, Exato, né? E aí a gente corre para aprender, não é aquela coisa, não, para eu exato, contratar um estúdio para exato. fazer o meu logo, meus logos eu que fiz. Então assim, é isso, galera, tem que É uma trabalhar, merda ouvir isso, busca, mas é verdade. aprende. É tipo, é na hora. É o momento que a gente tem que se reinventar, assim. Tem alguns É, estudos que é muito interessante, tem alguns estudos que falam que geralmente nesses momentos de crise financeira, o mercado de cosméticos e de comida costumam crescer bastante, porque as pessoas é uma forma de encontrar conforto. E a outra maneira de encontrar conforto é você direcionar isso para um lugar. Talvez seja um lugar para você começar uma paixão nova e tentar desenvolver. Eu concordo com a Lelê, acho que faz todo sentido, assim. Eu comecei a fazer algumas coisas minhas que eu gosto de fazer, que estão fora do mundo corporativo, mas que eu comecei a investir mais tempo, porque eu tenho tempo, né? Tenho tempo para fazer, então, tipo, comecei a fazer. E eu tenho uma flexibilidade muito grande hoje em dia, que é muito legal, que eu gosto muito, né? E tem uma lição que eu aprendi com um amigo aqui que eu achei super interessante, ele me falou e eu nunca vou esquecer. Ele falou assim: todos os processos que eu chego até, sei lá, uma fase final, eu sempre mantenho o contato da pessoa no LinkedIn. Eu adiciono a pessoa no LinkedIn e mantenho contato com ela. Por quê? Porque você nunca sabe se essa pessoa vai precisar de alguém e tudo mais, porque você foi um candidato finalista, você chegou no final por alguma razão, né? E aí, se você não foi contratado, tem alguma outra razão. Às vezes, aí ele tem um exemplo que ele conheceu, ele viu, acabou encontrando um hiring manager num evento, né? E aí esse cara falou, cara, me arrependi totalmente de contratar essa outra pessoa. Não, essa pessoa não tá indo bem, eu deveria ter te contratado. Só que aí ele já arranjou outro emprego, tá fazendo outra coisa, etc e tal.
Então, isso também é uma boa estratégia que eu não tinha pensado, mas é uma ótima nada como uma pessoa de vendas para ensinar as coisas dessa, né? Isso ajuda. E outra coisa, se você tiver condições disso, toma um tempo off. Eu consegui pegar um tempo de uns 2, 3 meses, mais ou menos, assim, pra mim. E eu não trabalhei esse tempo. E era um tempo que financeiramente eu conseguia, tipo, estar nesse momento, né? Graças a Deus. E foi muito bom, assim, poder tirar esse tempo off pra relaxar, porque assim, eu não tinha o que fazer naquele momento. Não ia poder, não tinha o que fazer. Então eu aproveitei pra relaxar, descansar, curtir o meu dia a dia, fazer as coisas que eu tava afim. Então um bom tempo, assim, pra de verdade descansar. Um descanso que eu nunca tive nos últimos 10 anos, porque eu fui trabalhando sem parar. Letícia me Pra conhece. cuidar da saúde, fazer atividade física, ó, Exato. correr na rua é de graça, fazer Exato, flexão em exato, casa. exatamente. Eu tinha um benefício da empresa que me desligou por um tempão de academia e foi ótimo usar. Foi tudo, Gympass, maravilhoso. Mas acho que eu queria fechar o podcast hoje falando o seguinte: isso que eu vou falar não vai te dar um emprego, não vai resolver a sua situação financeira, não vai resolver a sua frustração e não vai, talvez, tirar a sua raiva. Mas é um jeito diferente de olhar a situação para lembrar colocar as coisas em perspectiva. Fazer esses desligamentos em massa, esses lugares, essas situações, fica mal para a empresa, não para você que foi desligado. Para você que foi desligado, a culpa não é sua. Você tem que fazer. Não tem o que fazer, porque é uma coisa que está fora do seu controle. Então, eu vi alguns memes no TikTok que falavam como é que a geração Z reage a layoffs. E eu achei muito engraçado, porque a pessoa falava assim: nossa, que vergonha de você tendo que me desligar, hein? Caraca. Ai, que pena. Adoro. Eu falava assim, nossa, ai, não, tá bom, eu entendi, não, tudo bem, eu já tenho outro emprego aqui, já falei com outra pessoa e tudo mais, eu ia pedir desligamento, mas nossa, que vergonha vocês, hein? De ter que desligar, ai, que, né? Que pena, hein? Que vocês fizeram cagada, vocês tiveram que fazer desligamento. A empresa tá sem dinheiro, vocês querem alguma coisa emprestada? Vocês precisam de um dinheiro emprestado, tá difícil. Porque no final do dia, por mais que seja um meme, gata, é verdade. É verdade? Pensa assim, que vergonha que é uma pessoa que foi lá, olha só, eu gosto de pensar também, sei lá, sabe no reino que começa a cair e tipo fica e aquela pessoa louca por poder fica segurada lá no trono e o reino todo caindo e a pessoa não sai do trono? É essa visão que eu tenho de empresas que fazem layoffs. Tá tudo caindo, tá tudo esbagaçado, a empresa não vai poder fazer nada, as pessoas que ficaram não vão poder estão perdendo a torta e a direito todas as possibilidades que tinham, tudo vai ter que pedir aprovação, nada pode gastar nada e não sei o quê. Então muda um jeito. Tá tudo coisando. E quem que tá na empresa? O fulaninho que tá no trono ainda tá lá, segurando. Não, ainda tenho fé, ainda tenho fé. E tá tudo bem. É papel dessa pessoa ter fé de que as coisas vão melhorar e fazer os movimentos. Mas essa pessoa também é culpada pela merda que aconteceu, né? Pelo que aconteceu e pelo que desligou. Então, assim, fica mal pra pessoa, fica mal pra empresa. Tipo, É que vergonha, complicado, né? né? Olha, gente, a grande maioria das vezes não é culpa do RH, tá? Não, não é. É Não é. A só gente, porque eu a gente vejo a só galera executa. descendo a lenha no RH, e assim, a RH muitas vezes sabe o que tem que fazer, não concorda, mas não tem o que fazer, tá ali para obedecer ordem. Então, por favor, galera, leve em consideração que o trabalho de RH é difícil pra caramba, E assim, tá? eu preciso reconhecer uma coisa. O layoff que eu fui impactado, grandes parte das melhorias que aquele layoff teve, das coisas boas, foi porque o RH lutou e brigou. O RH lutou e brigou para melhorar. Então, às vezes, a gente, ou a pessoa do RH, tá lá gritando para tentar fazer a experiência melhor para as pessoas, né? Por mais que essa pessoa esteja ali com o interesse de defender paga para defender os interesses da empresa, essa pessoa, ela também luta para pelo menos melhorar algumas coisas, né? Então, se você tem a sorte de ter um ser humano ali com uma cabecinha um pouco mais humana, trabalhando no RH, essa pessoa vai dar uns gritos lá para tentar melhorar o negócio. E ela vai trazer a justificativa que tem que trazer, que seja, vai ter impacto em marca, vai ter impacto em grana, vai ter impacto nisso, vai ter impacto naquilo, já vi isso, já vi aquilo, rarará. Que seja. Para de culpar o RH, né? Para de brigar com o RH. Enfim, pessoal, era isso que a gente tinha para falar sobre layoff. Não Eu tem muito mais? queria, Diz aí, eu desculpa. queria assim, acho que primeiro, sinta-se abraçada, abraçado, abraçades. Para a grande maioria das pessoas é foda pra caralho, impacta muito em autoestima. Uhum. Então, eu acho que a gente sinta-se acolhido, acolhida, acolhidos aqui. Isso é muito importante. Faça tudo que está dentro da sua possibilidade, do seu melhor, que não necessariamente é o que os outros esperam de você. O Uhum. seu melhor, só você sabe, e você tem que estar confortável com isso, né? Pense a questão financeira é muito importante, questão também da sua saúde também,
né? Quem tem convênio, quem tem SUS, então se programe com relação a isso. E vai testando, faz pequenos testes, freela, voluntário, conhecer pessoas, assim, as coisas vão dar certo em algum momento, mas não tenta fingir que é tudo ótimo, tudo perfeito, tudo maravilhoso, porque realmente é difícil, né? Mas esperamos que as coisas melhorem logo, né? A inflação já está melhorando aí, então vamos torcer para o negócio continuar subindo, porque a economia melhor vai ter todo mundo mais emprego. Exatamente. Então era isso que a gente tinha pra falar sobre layoff, era isso que a gente tinha pra falar sobre o tema. Não vou repetir as palavras que a Lelê falou. Obrigado por ouvirem o nosso podcast. Se vocês quiserem mandar suas histórias, compartilhar um pouco de que Super vocês passaram. bem-vindo. A gente tem Perguntas. a gente tem o nosso e-mail, deixaquebrapodcast@gmail.com. As nossas contas nas mídias sociais, a gente tem no TikTok e no Instagram, Deixa Quebrar Podcast. YouTube também, né? Onde a gente posta o vídeo, onde a maioria de vocês assistem. Então isso. Pode patrocinar se quiser, pode contratar a gente para treinamento, consultoria, estamos aí, compartilha com todo mundo, que aqui, ó, é tudo budget, é orçamento zero que eu e o Renato fazemos. A gente não ia deixar um episódio passar sem um merchan, patrocinado por a gente mesmo pedindo trabalho. É isso aí, galera! É isso aí. Gente, obrigado. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.